Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos aqui mais essa semana, todos juntos, para refletir os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás, sentindo a presença do Mestre Jesus, nos conectando com Ele e agradecendo. Agradecendo a oportunidade de refletirmos sobre os seus ensinamentos, agradecendo a oportunidade de evoluirmos, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Gratidão, Jesus. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos continuar hoje com as obras de Kardec, hoje com céu e inferno. Vamos falar sobre o temor da morte. O temor da morte tem a sua causa no desconhecimento sobre a vida futura. Esse temor deve-se também à necessidade de viver e ao receio de que a destruição do corpo físico seja a destruição de tudo. O medo de morrer é provocado por um secreto desejo de que a alma sobreviva, mesmo que esse desejo esteja escondido pela incerteza. A preocupação com a morte diminui à medida que aumenta a certeza na continuidade da vida e desaparece quando essa certeza torna-se completa. Todos nós, de alguma forma, temos medo da morte ou temos medo de que forma iremos morrer. O que provoca essa situação de aflição em nós? O desconhecido. Temos medo do desconhecido, temos medo daquilo que não temos controle, né? A gente não controla, a gente não sabe de forma racional, de forma material, concreta, o que acontecerá conosco após a nossa morte. Só que quando Jesus veio à Terra, Ele nos deu um exemplo maravilhoso do destemor à morte, sabendo que iria ser crucificado, sendo crucificado da forma como foi, morreu num flagelo terrível, mas Ele sabia que a vida na matéria era somente momentânea, ela era curta, era um processo pequeno de existência. Ele nos deu o exemplo de que a vida verdadeira não é aqui na matéria, a vida verdadeira é do outro lado. Aqui é só uma passagem, que estamos momentaneamente por alguns anos, alguns vivem mais, outros vivem menos na matéria, mas é um período de aprendizagem. Quando nós vamos aprendendo, cada um dentro da sua crença religiosa, os ensinamentos do Cristo, nós fazemos o Evangelho, quando nós lemos o Evangelho, quando nós lemos a Bíblia, dependendo da religião de cada um, nós entendemos que a vida na Terra, ela é somente para que nós possamos desenvolver virtudes, desenvolver habilidades morais, desenvolver o amor ao próximo, fazer tudo aquilo que Jesus nos trouxe, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É para que a gente vá aos poucos lapidando os nossos erros. Nós espíritas que acreditamos na reencarnação, sabemos, através de muitas mensagens que já recebemos, inclusive temos a codificação do Livro dos Espíritos, com mais de 1000 perguntas, se não me engano são 1040, mais ou menos, não estou sendo precisa, tá? Mas são mais de 1000 perguntas e respostas dos Espíritos, no Livro dos Espíritos, codificado. Esse livro ele foi feito 1850 e pouco. Kardec, através de vários médiuns, ele foi
codificando, ele foi fazendo um estudo em que médiums de locais separados, que não tinham conexão nenhuma, lembrando que naquela época não havia internet, não havia rede social, não havia nada, então não havia como esses médiums se comunicarem. E ele conseguiu perceber, né, ele conseguiu codificar e separou mais de 1000 perguntas e respostas dos espíritos. Ele conseguiu separar o que era dos benfeitores, as intervenções que eram de irmãos menos felizes, em que eles foram respondendo a todas as dúvidas a nós, né, aqui encarnados, sobre a vida após a morte, sobre o que é a matéria, sobre por que estamos aqui encarnados. Nós estamos encarnados para aprender. Através da matéria nós nos depuramos, mas nossos espíritos são milenares. Aqui é só uma estadia, como uma escola momentânea. E Kardec fez essa codificação. Mas se nós olharmos a Bíblia desde o Velho Testamento, nós iremos perceber que essa codificação, essa comunicação dos espíritos, ela já acontece há muito tempo, começando lá por Moisés. É só nós analisarmos. Os 10 mandamentos, eles foram a primeira manifestação, uma das primeiras manifestações, acho que houveram outras, mas assim, organizadinha, com os 10 mandamentos, e que serve até hoje, né, para todos nós. Moisés recebeu essa comunicação e já era uma forma de psicografia. Moisés era um médium. Então nós temos manifestações dos espíritos nos orientando. Independente da crença de cada um, nós temos essas orientações na Bíblia e temos orientações, nós como kardecistas, temos essa orientação de que a vida não acaba aqui, que a vida perdura, que a vida continua no além-túmulo. Agora, falando sobre o temor da morte. O temor da morte, ele tem vários motivos. Existe algumas questões, às vezes, de traumas de vidas passadas, do desencarne em vidas passadas. Então, no momento do desencarne, a pessoa sofreu muito, sofreu demais para fazer a passagem e ficou com aquele trauma psicológico que ficou gravado no perispírito e no espírito da pessoa. Ou essa pessoa ficou muito tempo perto do corpo depois de desencarnado, né, naquele processo em que o corpo está se degenerando no pós-morte, ficou ali do lado e gravou, traumatizou essa cena. Essa cena ficou registrada. Então, como nós podemos fazer para nos libertarmos desse trauma que nós carregamos por várias encarnações? Quando nós nos lembramos de Jesus, ele é o exemplo. Jesus, ele veio e nos mostrou que ele não tinha medo da morte. Ele passou pela terra, ele não reencarnou aqui, ele só encarnou para poder nos ensinar tudo que ele nos ensinou. E à medida que nós tivermos fé, à medida que nós tivermos uma mudança real, e não importa a idade de cada um de nós, não importa se somos jovens, se já estamos na terceira idade, quando nós fazemos um mergulho dentro de nós mesmos, quando nós nos conscientizamos do que é o amor, do que é a bondade, do que é o bom, do que é o belo, no sentido espiritual, quando nós respeitamos o nosso semelhante, quando nós entendemos que todas as vidas têm valor, quando nós perdoamos, quando nós não carregamos rancor, mágoa, ressentimento das pessoas que nos fizeram mal, nós vamos melhorando o nosso espírito. E ao melhorar o nosso espírito, nosso momento de passagem será um momento mais tranquilo. Nós iremos desencarnar da forma como vivemos. Mas quando eu era mais novo eu fazia um monte de coisa errada. Mas quando eu não tinha entendimento. Quando eu passei a ter entendimento,
eu já comecei a transformar minha vida. Então, se eu comecei a transformar minha vida, eu estou fazendo nessa própria encarnação uma transformação no meu espírito. E essa transformação, ela vai se refletir para o momento do desencarne, para o momento da passagem para o outro lado, como eu vou desencarnar, como será a minha caminhada do outro lado. Eu não preciso ter medo. Eu tenho que ter medo de como eu vivo. Aliás, o medo não é bom nunca. Mas eu devo ter receio ou um cuidado com a forma como eu vivo. Se eu sou uma pessoa que eu fico alimentando cotidianamente sentimentos negativos, maledicências. O que são maledicências? Fofocas. Pensamentos ruins em relação ao próximo, falar mal pelas costas. Ficar falando de quem já desencarnou, que me fez mal, porque eu não deixo aquele coitado que desencarnou sossegar, faço mal para ele, porque o meu pensamento é vivo. Então, eu estou aqui me martirizando e lembrando de tudo que alguém que já morreu fez de mal para mim. O que eu estou fazendo? Estou me conectando com ele, não deixo aquele coitado seguir, e eu ainda fico péssima, porque eu fico numa energia muito negativa. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso perdoar. Eu tenho que seguir o que Jesus nos trouxe. Se eu quero o perdão divino, se eu quero o perdão de Deus, eu preciso perdoar as pessoas que me fizeram mal, de alguma forma. Preciso entender que eu não sou melhor do que ninguém para achar que eu não vou perdoar. Ah, mas eu sou corretíssima. Nossa, a minha soberba. Todos nós erramos. Não temos o direito de dizer, eu não perdoo fulano porque me fez isso, fez aquilo. O fulano morreu, mas ele era assim, assado. O que eu estou fazendo? Eu estou vivendo, e quando a gente vai envelhecendo, a gente fica muito ligado ao passado. E, infelizmente, a tendência por estarmos num planeta atrasado é nós ficarmos conectados com histórias tristes do passado. E quando nós ficamos conectados às histórias tristes do passado, a quem nos fez mal no passado, nós vamos nos atrasando. E aí, os irmãozinhos menos felizes, que sabem que eu tenho medo da morte, eles se aproveitam desse medo que eu tenho e eles me atormentam mais ainda. Então, qual que é o remédio? Adianta eu ficar orando? Ajuda. Mas naquele momento que eu estou orando, eu estou muito bem ali, numa energia maravilhosa. Passou aquilo ali, eu estou de novo falando mal de alguém? Onde que está a minha vibração? Minha vibração está lá no pé. Se a minha vibração está baixa, quem está perto de mim? Irmãos atrasados. E esses irmãos atrasados sabem que eu tenho medo da morte. Sabe que eu tenho medo da morte vai ficar me atormentando durante o sono, durante o dia. Eu posso até desenvolver uma síndrome do pânico por medo da morte. E isso vai dificultar até o momento do meu desencarne, porque eu vou ficar com esses irmãos menos felizes perto de mim. Então, como que eu faço para sair dessa vibração com esses irmãos que me apavoram? Eu só saio dessa vibração que os irmãos me apavoram quando eu começo a me tornar uma pessoa melhor, independente da minha idade. Uma pessoa bondosa, uma pessoa caridosa. Ah, mas eu não tenho como sair fazendo caridade. Tem. Sabe como você faz caridade? Quando você faz uma oração para aquela pessoa que um dia te fez mal, mas uma oração não se sentindo superior a ela. Ai, mas eu oro, eu rezo para as pessoas que me fizeram mal. Eu não guardo mágoa. Só que na primeira oportunidade que eu tenho, eu falo mal dela. O que adianta? Isso é soberba. Orar de verdade, tirar esse peso das marcas do passado, deixar quem já foi seguir e dentro de si ser caridoso consigo, com a gente mesmo, e caridoso com aquele que desencarnou, deixando que ele siga. O medo da morte, ele só vai se extinguir quando eu souber viver. Quando eu sei viver, eu não temo a morte. Eu só temo a morte quando eu não sei viver. E saber viver é seguir de verdade os preceitos cristãos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Perdoar se eu quero ser perdoado. Se a gente fizer isso, que já não é tão simples assim, o medo da morte, o temor, vai gradualmente se extinguir.
Eu estava refletindo e eu estava pensando, né? Esse medo que todos nós sentimos, será que ele não está dentro de um sentimento que a gente já sabe o quanto nós erramos encarnados? Porque se nós vamos para o outro plano, vamos entrar no desconhecido. Mas quando a gente frequenta uma casa espírita, que a gente procura lá aprender as explicações do Evangelho, mas o mais interessante é quando a gente vai passar com o médium, né? Que aí o médium, através de um espírito, vai falar o que eu preciso ouvir, o que eu preciso melhorar. Se nós sabemos e acreditamos que através do médium esse irmão está nos passando a mensagem, por que o medo do desconhecido lá do outro lado? Medo dos espíritos que estão do outro lado? Ou medo de que eu vou ter consciência das minhas más tendências, dos meus desacertos aqui encarnado, e tenho aquele pensamento, né, daquele velhinho, né, que Deus vai estar lá e vai me punir por tudo que eu fiz de errado do outro lado? Gente, é o desapego. Se nós estamos aqui encarnados para aprender, é óbvio que nós vamos errar. Mas por que medo? É o medo da passagem para o outro lado? Mas quem que vai me recepcionar lá do outro lado? Se eu fiz muito mal com uma pessoa aqui e ela já desencarnou, é o medo de encontrar com ela do outro lado? Mas aí do outro lado eu não vou estar sozinho com ela, eu vou ter quem lá do outro lado que vai estar auxiliando esse encontro? Para fazer os ajustes também do outro lado. Percebem que nós criamos esse medo em nossas mentes por problemas do encarnado aqui, não do outro lado? Porque quando o nosso momento chegar, é só o nosso corpo que simplesmente vai voltar ao pó. O espírito não morre. E vou me encontrar do outro lado com quem? Com meus desafetos? Se eu tenho essa consciência que aqui encarnado eu tenho a possibilidade de resolver as minhas mazelas aqui, por que não resolver aqui? O que vai deixar para resolver do outro lado? E aí do outro lado eu sinto medo porque é o desconhecido. Desconhecido do quê? Se tudo é uma sequência do que nós vivemos aqui. Então é o desapego ao material, é o desapego aos maus pensamentos, do orgulho, da maledicência. Se nós, aqui encarnados, conseguirmos passar por esses maus sentimentos, nós vamos chegar do outro lado muito bem. E quem vai nos recepcionar do outro lado? Bons espíritos. Se nós vamos, como disse, no centro espírita, passamos no médium, queremos ouvir falar o que o médium vai contar para mim, porque o espírito está contando, é só interesse material? Eu faço a consulta pelo material? Porque se eu estou fazendo uma consulta por estar doente, sabemos muito bem que a nossa doença é do corpo material. Mas se eu não curar meu espírito, como é que eu vou cuidar do meu corpo? Então, acho que é essa reflexão que fica. Eu tenho medo da morte. A morte é só uma passagem para o outro lado, onde eu vou me encontrar com meus conhecidos daqui, desse lado, né, que estiveram conosco desse lado. Mas quem vai me recepcionar? Pessoas boas ou desafetos? Vai ser tudo de acordo com o que eu fiz aqui. Então, acho que esse medo está atrelado ao que eu deixei de resolver aqui, né? Então, mas aí fica a questão, como resolver esse medo? A gente só resolve o medo enquanto a gente estiver encarnado. Nós ainda temos a chance de resolver as coisas, mesmo que a gente tenha feito muita coisa errada, como o Sérgio falou. Que o medo, a raiz do medo seja as coisas erradas que fizemos. Só que Deus é misericordioso. Então, a gente sempre terá a chance de mudar o nosso trajeto. Enquanto estivermos aqui, tem uma passagem que fala para a gente se reconciliar com os nossos inimigos enquanto andamos com eles. Os inimigos não são só os espíritos, as pessoas encarnadas e os espíritos desencarnados.
Os inimigos são os nossos maus pensamentos. As nossas más tendências são nossos inimigos. Então, a gente tem como se reconciliar transformando isso gradualmente. Vai ser da noite para o dia? Não será. Mas gradativamente, nós vamos trabalhando a ideia de que Deus é misericordioso, Deus é compaixão. E por mais erros que eu tenha cometido nessa vida, e eu tenha medo de com quem eu vou me encontrar, se eu me conscientizo do que Jesus trouxe, se antes eu não sabia e agora eu sei o que Jesus trouxe e o que eu preciso fazer para me tornar alguém melhor, não importa que idade eu tenha, porque eu não tinha esse conhecimento. A partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu começo a me responsabilizar por ele. Eu sou responsabilizado à medida em que eu tenha conhecimento do que é errado. Se eu me conscientizei, estou fazendo errado, estou falando mal do próximo, isso não é bom para o meu espírito, a partir do momento que eu sei, que eu aprendi aqui na vibração, que eu aprendi no Evangelho, que eu li na Bíblia, que eu vi o pastor falando, que eu vi o padre falando e eu me conscientizei, a partir daí eu já sou responsável. Eu não posso mais alegar ignorância. Então, a gente tem que se responsabilizar. O temor da morte acaba quando eu me responsabilizo e mudo de rota. É isso aí. Agora nossas vibrações, novamente fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo em energias salutares, energias de amor e luz. Vamos vibrar por nós mesmos, que possamos transformar o nosso medo em conscientização de minhas falhas, em reconhecimento, e entender que eu tenho a possibilidade de me melhorar hoje. Então peço a tua ajuda, Jesus, para me auxiliar na minha trajetória. Vibremos pelos irmãos que partiram desta vida, que eles possam chegar do outro lado, envolvidos em energias de amor, de luz, de tranquilidade, que possam ser acolhidos e amparados, encaminhados aos educandários, aos hospitais do astral, e envolvidos em muito amor e muita luz. Vibremos pelo nosso planeta, pelos países que se encontram em conflitos, pelos doentes nos hospitais, pelos velhinhos nos asilos, pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas. Vibremos pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com pensamentos suicidas, com síndrome do pânico. Vamos envolvendo todos em muito amor e muita luz. Te pedimos, Jesus, proteção aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos parentes e amigos. Silenciamos para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, para que possamos dela beber, que ela possa nos ajudar a curar nossas enfermidades, a transformar o nosso medo em paz, em harmonia, em fé, em muita perseverança. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Peço-lhe, Senhor, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão por todos que estão nos acompanhando na página Aura Vibração Espiritual, no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, que estão divulgando, que estão compartilhando. Estamos muito felizes
com todo esse apoio de todos vocês. Por que, amor? Porque nós amamos vocês. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, tchau.